da série Respondendo Perguntas. Os dados pessoais podem ser eliminados a pedido do titular? E como ficam os dados constantes das notas fiscais? Olha que pergunta super interessante. Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e para não perder nenhum conteúdo diário. Todos os dias às 11h15 tem um conteúdo inédito aqui no canal respondendo as suas perguntas que chegam para mim. Então, você ativa o sininho das notificações que daí você não vai perder nada. Gente, olha que pergunta incrível. O titular pode pedir a eliminação do dado pessoal e como ficam os dados constantes das notas fiscais? Olha que pergunta ótima. Primeiro, sim, o titular pode pedir a eliminação ou a exclusão dos seus dados pessoais. Só tem um detalhe, ele só pode fazer isso se a empresa tiver escolhido como hipótese de tratamento o consentimento. Por isso que eu falo, eu brinco, eu uso uma frase assim: foge para as montanhas, mas não usa o consentimento. Ou seja, o mundo pode estar acabando, mas você não vai usar o consentimento justamente por esse risco. Imagina uma empresa que tem milhares de dados pessoais e ela é bem sucedida por causa disso. Aí o titular começa a entender sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, assiste um dos meus conteúdos e ele entende que ele deu o consentimento nessa empresa e ele tem o poder de pedir a eliminação. E aí ele vai e pede para eliminar tudo. Gente, isso vai ser um problemão. Vocês perdem toda a sua carteira de clientes. Fora que todos os consentimentos que eu vi até hoje, e olha que eu vi consentimento nessa minha vida, eles são nulos de pleno direito. Por quê? Porque no artigo 8º e no artigo 9º tem muitos detalhes, muitos requisitos que são exigidos para que você possa escolher essa hipótese de tratamento. E as empresas não sabem disso. Por quê? Porque os profissionais não estudam a LGPD. Quer estudar a LGPD profundamente e ainda de forma gratuita? Se inscreve na Maratona de Adequação à LGPD na prática. O link tá aqui na descrição desse vídeo e tá caindo aqui. Opa, agora vai. Tava caindo o meu celular. Gente, olha que interessante. Quando você participa da Maratona de Adequação à LGPD na prática, você simplesmente vai aprender mais de 25 horas de conteúdo ao vivo, onde eu respondo todas as suas dúvidas, gratuito e online. E aí você vai se sentir seguro para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E a pessoa que me enviou essa dúvida certamente não conhece a LGPD a fundo. E aqui eu vou explicar para você, trazendo inclusive o texto legal. Não adianta nada você achar que é especialista em Lei Geral de Proteção de Dados e não saber os detalhes da lei. Na Maratona de Adequação à LGPD na prática, eu ensino nos mínimos detalhes cada vírgula da Lei Geral de Proteção de Dados. E além disso, além da teoria, eu também ensino os 6 passos de um processo na prática. Legal, né? Então, bora lá responder essa pergunta. O titular, ele só pode pedir a eliminação do dado se aquele controlador, aquela empresa escolheu o consentimento como hipótese de tratamento. Silvia, da onde você tirou isso? Do artigo 18, no inciso 6 e no inciso 9. Vamos ler? Diz lá: eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular. Olha só, ele pode pedir a eliminação desde que a empresa tenha errado e escolhido o consentimento como hipótese de tratamento. E se não escolher o consentimento, Silvia? Não pode. Mas não para por aí. O inciso 9 do mesmo artigo 18 fala mais ou menos a mesma coisa. Olha lá. Revogação do consentimento. Então, o titular, sim, pode pedir a eliminação, revogar o consentimento se o controlador errou e escolheu a hipótese de consentimento. Silvia, mas a LGPD não é consentimento? De jeito nenhum. A Lei Geral de Proteção de Dados tem mais de 18 hipóteses de tratamento e o consentimento é só um deles. Então, foge para as montanhas
e não usa o consentimento. Só existe uma única hipótese, que é a exceção da exceção da exceção, que você precisa, porque a lei determina que você use o consentimento, mas é apenas para tratamento de dados de pessoas naturais menores de 12 anos, ou seja, de crianças. Crianças até 11 anos, 364 dias, é obrigatório, está no artigo 14, parágrafo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados. Não tem escolha, tem que usar o consentimento. Fez 12, já é adolescente? Não precisa. E aí você foge para as montanhas e não usa o consentimento em hipótese nenhuma. Fechado. Por quê, Silvia? Porque você traz esse risco da pergunta desse colega. A pessoa pode pedir a eliminação dos dados e também pode pedir o bloqueio, pode pedir a anonimização e pode revogar esse consentimento e a empresa vai ficar de pés e mãos atados. E a segunda parte da pergunta dele: e se o titular pedir a eliminação? O que eu faço com as notas fiscais? Afinal de contas, existe um período de 5 anos que a empresa é obrigada por lei a manter aqueles dados de notas fiscais. Por quê? Porque durante esse período, o fisco, ou seja, a fazenda, que é a parte do governo que trata dos impostos, pode demandar aquela empresa sobre: será que o imposto dessa nota fiscal foi recolhido? Será? E também existe a possibilidade do próprio consumidor, que é o titular, demandar algo sobre aquela empresa e ela vai ter que apresentar em juízo aquela nota fiscal. Silvia, e como ele mantém essa nota fiscal? Isso está no artigo 16, inciso 1. Olha que interessante que está escrito lá. Artigo 16, inciso 1. Diz assim: os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades. Autorizada a conservação para, inciso 1, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Existe uma lei que exige que o controlador mantenha aqueles dados por 5 anos? Existe. Então, mesmo que o titular revogue o consentimento, ainda o controlador pode manter esses dados por 5 anos por obrigação legal ou regulatória. Silvia, e passado esses 5 anos, aí, como titular, ele exerceu o direito dele de pedido de eliminação ou revogação, depois de 5 anos, sim, a empresa será obrigada a eliminar esse dado e dar uma evidência, uma prova para esse titular que esse dado foi eliminado. Você sabia dessa diferença? Você sabia dessa exceção? Então se inscreve na Maratona de Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados na prática, que lá eu ensino tudo isso nos mínimos detalhes. Não perde essa oportunidade e a gente se vê amanhã. O link está aqui na descrição desse vídeo e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.